Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse webinário, o quinto webinário de um ciclo de webinários que nós estamos fazendo para celebrar os 10 anos do nosso grupo de pesquisa, o DIPEM, aqui do IFPE Campus Belo Jardim. E estamos muito felizes porque hoje a gente recebe, com muita alegria, professor doutor Luca Tateu, meu amigo querido, que de público eu faço questão de dizer, uma das pessoas que me ajudou muito durante o meu doutorado, me mandava muitos textos, assim, foi peça-chave, fundamental. Muito obrigada, Luca, até porque eu usei uma parte do modelo para investigar a imaginação que ele desenvolveu. Então, minha eterna gratidão a você, tá certo, querido? E hoje a gente está recebendo aqui um público bem diverso, né? Nós temos professores, pesquisadores, temos alunos de vários cursos, do IF, fora do IF também, e vou apresentar quem é Luca Tateu, né? Ele hoje é professor na Universidade de Oslo, na Noruega, mas também é professor visitante na UFBA, no programa de pós-graduação em psicologia, trabalhando bastante essa dimensão da psicologia cultural. Ele é coordenador do mestrado em educação especial, né? A gente pode dizer assim, né? Mestrado em educação especial de lá. Ele é editor e coeditor de várias revistas, vários periódicos, entre eles o Human Arena, Innovation in Qualitative Research. Ele é membro de um conselho da rede de excelência de ideias para educação básica do futuro, que é na China, isso, não é? E ele preside também o Comitê de Justiça Ambiental Internacional. É isso, Luca? Não é isso? E hoje ele trabalha com abordagem ecossistêmica em psicologia, justiça ambiental e epistêmica, psicologia cultural da educação, além da dimensão estética da vida psíquica e epistemologia, metodologia e história da ciência psicológica. Então, Lucas, seja muito, muito bem-vindo. Ficamos muito felizes com a sua participação aqui. Sinta-se em casa. Obrigado, Tati. Sou eu que agradeço para as suas palavras de sempre carinhoso, sempre tão gentis, e para o convite a falar hoje. Como você falou, a gente se conhece há muito tempo. Não é você já no doutorado era uma pesquisadora brilhante, agora é uma professora brilhante. Então, fico muito honorado desse convite. Bom, como a Tati falou, eu sou professor visitante na UFBA, o meu campo é a psicologia cultural, mas há uns anos que eu trabalho casos da vida me levaram a trabalhar com a chamada educação especial. Lá na Universidade de Oslo, na Noruega. Para mim, foi um campo totalmente novo. É como a minha formação, meu interesse é da psicologia cultural. O que eu fiz, eu tentei utilizar minhas ferramentas intelectuais para entender esse campo novo, esses fenômenos novos. E para mim foi um aspecto muito interessante, para que, como depois vou falar de que a breve, esse olhar específico, esse olhar particular, esse olhar transversal que a psicologia cultural nos ensina,
essa forma de olhar os processos psicológicos particular, me ajudou, eu acho, a ver coisas de forma distinta, coisas que meus colegas não viam de forma diferente. E hoje eu queria compartilhar com vocês algumas ideias, que são ideias iniciais, na verdade. Então, eu não vou falar do trabalho que já fiz no passado, mas as coisas que estou fazendo agora, que estou começando a fazer. Então, hoje eu vou falar um pouco de algumas ideias que fazem parte de um projeto de pesquisa que estou preparando, e que tem a ver com uma pergunta, uma inquietação muito simples, de qualquer forma. As pessoas neurodivergentes, eles vivem em um mundo criado para as pessoas das pessoas neurotípicas. E sempre quando se fala de inclusão, é a inclusão das pessoas neurodivergentes em um mundo que é construído para eles também, da pessoas neurotípicas. Agora, a questão de pesquisa do Mano, a pergunta geral que eu estou fazendo é como seria um mundo desenhado, construído, do ponto de vista da neurodiversidade. Como seria, por exemplo, a escola, se for desenhada, imaginada, das pessoas neurodivergentes? Essa questão mais ampla me levou a começar a pensar outras questões. Então, como seria, por exemplo, uma ética, uma filosofia, uma política do ponto de vista neurodivergente? Então, hoje vou falar um pouco de alguns aspectos dessa ideia mais geral. Pronto, vamos lá. Por favor, se sente à vontade de interromper, de colocar comentários, questões. A gente vai fazer um pouco um diálogo, não uma coisa tediosa demais, de um monólogo. Tá? No entanto, vou compartilhar. Pronto. É aqui. Você consegue ver as slides, a apresentação? Sim, certinho. Beleza, beleza. Eu só agora preciso entender como eu faço. Pronto, agora que eu consegui. Pronto. Agora, eu preciso falar um pouco de. Deixa eu ver se consigo. O problema é como eu faço avançar. Agora. Slides. Normalmente, quando a gente clica na barra embaixo, tem perto daquele símbolozinho zoom, embaixo do lado direito. Tem aquele espaçozinho do zoom, aí ao lado do menos, do sinal de menos, tem como se fosse uma telinha. Aí, normalmente, quando a gente clica ali, ele muda a forma de exibição e a gente consegue passar. Não, aqui é um pouco diferente. Eu imagino. Eu estava falando e eu pensando, será que ele está usando o que eu estou pensando? Agora, deixa eu ver se agora passa. Não. Não sei. Bom, então, agora passou? Não, ainda está na capa. Ainda? Sim. Não sei por que está fazendo isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver.
Então, é isso. Hum. Agora foi. Mas para que mudei para fazer anotações, mas não sei como. Bom, então, vou ver se consigo. Então, preciso falar um pouco dessa situação. Quando eu fui contratado para trabalhar no departamento de educação especial, na verdade, eu fui contratado para ensinar métodos qualitativos. E cheguei em um contexto que para mim era novo, que era o contexto dessa educação especial, e, e descobri que a perspectiva dominante nesse mundo é uma perspectiva médica. Nos estudos, o estudo, por exemplo, da desabilidade, a gente fala que tem duas perspectivas principais. Uma perspectiva médica, uma perspectiva social da desabilidade. E a perspectiva médica é uma perspectiva que, posso falar banalizando um pouco, que vê a diversidade das pessoas somente na forma de um problema a ser resolvido. Formas, por exemplo, de neurodivergências são sempre transtornos a ser resolvidos, que é por isso que a gente fala de perspectiva médica. Quem tem, por exemplo, quem se encontra no espectro autístico é uma pessoa que está sofrendo, precisa de uma intervenção para resolver esse problema. Mas o que aconteceu com o tempo? Aconteceu que os alunos neurodivergentes que estavam na faculdade, que estavam cursando, ia me falar, me procurar. Falar, professor, mas a gente não gosta da que acontecer assim, aquilo. Ele está ensinando coisas para a gente, mas a gente não é assim. Ele está aprendendo, está ensinando coisas sobre a gente que a gente não se reconhece nessas coisas. Então, eu comecei a pensar, o que está acontecendo aqui? Como é possível que, em um departamento de educação especial, as pessoas, os alunos neurodivergentes, se sentem, não se sentem em um lugar certo, se sentem em um lugar que não acolhe, não reconhece eles. Então, comecei um pouco a aplicar a perspectiva da psicologia cultural, que já para entender esses fenômenos, que já é uma perspectiva em si, uma perspectiva crítica da psicologia em geral. Da psicologia, por exemplo, que eu aqui chamo a psicologia de Fortnite, que significa que a ideia da psicologia mainstream, para falar assim, é uma ideia de uma relação do ser humano com o mundo, primeiro, de alteridade. Então, eu sou outra coisa do mundo. Os fenômenos são vistos dos pontos de vista de um indivíduo em uma condição de solipsismo. E a psicologia só entende esse tipo de relação com o mundo. Então, qual é a ideia desse tipo de psicologia? É, primariamente, uma ideia de normatividade, como as pessoas, como é o desenvolvimento típico das pessoas. Tudo que é fora daquele padrão se torna, de qualquer forma, patologizado e medicalizado. E esse problema existe também no mundo da educação especial.
Deixa eu ver se consigo agora trocar de slide. Não. Não dá nada. Você quer que eu tenho que passar? Eu estou com seus slides aqui. Mas se eu passo aqui, pronto, aqui passa, mas não passa no Meet. É isso que não entendo. Passa no computador, mas não passa no Meet. Espera aí. Deixa eu ver se compartilho assim. Não, assim não. Não me dá outra opção, não entendo por quê. Hum. Ah. Não estou conseguindo, não sei por quê. Só um momento. Só um momento, Tati, que não só. É a primeira vez que tem esse problema. Deixa eu ver. Hum. E eu confirmei aqui, está tudo autorizado para qualquer Mas pessoa. por isso que não entendo por quê. É por isso que não entendo por quê. Bom, então, vamos ver que coincide. Porque se eu passar a apresentação de PowerPoint, você não vê, isso que não consigo, não entendo, você não vê que muda a slide. Agora você não está vendo. Agora mudou. Ah, beleza, então está funcionando. Talvez eu não consiga ver vocês. Se eu olhar a apresentação, não consigo ver vocês. Mas então, vou falar um pouco assim, volto para no Meet. Então, a primeira coisa que eu queria falar é um pouco sobre esse conceito de neurodiversidade e como começou essa inquietação para a questão da estética. Né? O conceito de neurodiversidade hoje, é muito complexo, tem muitas terminologias. Mas a ideia dessa fala de hoje, dessa palestra de hoje, surgiu a partir de uma leitura desse artigo de Bach e outros autores. Ele faz uma revisão da literatura sobre a neurodiversidade e como a neurodiversidade tem experiências estéticas. Agora, essa revisão da literatura é totalmente no modelo médico. Mas o que achei interessante, o que foi uma questão disparadora para mim, é esse trecho, quando ele fala, pronto, que existe essa visão da neurodiversidade, não, que fala que algumas condições não podem ser reduzidas às doenças cognitivas individuais, mas que a diversidade de formas de organização e de funcionamento cognitivas faz parte da natureza humana.
Então, essa diversidade não é necessariamente uma coisa ruim, mal, mas faz parte de um fenômeno que simplesmente deve ser tomado em conta. A questão interessante desse artigo é se existe essa neurodiversidade, o que podemos entender melhor dos processos estéticos olhando as populações neurodiversas. Inclusive, existe uma branca das neurociências, que se chama de neuroestética, que estuda exatamente como o cérebro responde às artes, às experiências artísticas. Já essa forma de definir, essa definição é interessante. Por quê? Porque a forma com que as neurociências entendem a experiência estética é, basicamente, somente na dimensão do gozo, do prazer, de experiências positivas ou negativas. Então, o que me dá prazer, uma experiência positiva, então o meu cérebro responde de uma certa forma. Então, é uma visão, como você vê, muito redutiva do que é a experiência estética. Mas é a forma com que, por exemplo, neurociências, muita psicologia, entende esses fenômenos complexos da experiência humana. É lá que chega a psicologia cultural a ajudar, falando exatamente isso, que essas experiências complexas, que são ao mesmo tempo individuais e coletivas, não podem ser reduzidas a uma relação entre estímulos de natureza positiva e negativa, de prazer ou de sofrimento, que chegam no cérebro e são elaborados. Então, vamos ver um pouco como são esses conceitos de neurodiversidade e neurodivergência. Você viram que mudou a slide? Sim. Beleza. Passou. Funcionar. Desculpa, não consigo ver você ao mesmo tempo. É a apresentação, desculpa. Pronto, então, vamos fazer um pouco de terminologia. A primeira diferença é entre os conceitos de neurodivergência e neurotipicidade. Tá? Como eu falei, a perspectiva médica, que agora é muito abrangente, muito difundida na psicologia, na educação mesmo, na educação especial, parte dá um pressuposto, uma definição, que tem coisas, formas de desenvolvimento, formas de funcionamento psíquico que são típicas e formas que são atípicas. Que é uma eco do que uma vez era chamado, um tempo era chamado o anormal e o abnormal. Então, existe ainda essa perspectiva normativa dos processos psíquicos. Os conceitos de neurodivergência e neurotipicidade, ele reporta essa discussão não a uma hierarquia, uma normatividade, tem processos que são normais e outros que são patológicos, mas há uma forma de entender as diferenças em relação aos padrões sociais, que são historicamente construídos, que são localizados em um tempo, em uma época, em uma cultura. Então, agora, essas duas ideias de neurodivergência e neurotipicidade têm que ver mais com a ideia de o funcionamento psíquico e neurocognitivo, que é mais conforme com aqueles padrões daquela determinada cultura, daquela determinada sociedade, naquele determinado tempo histórico, são considerados típicos daquele tempo, e os padrões, as formas que não caem naqueles padrões, são considerados divergentes. Essa é uma mudança muito importante,
Por quê? Porque assume a ideia que as pessoas são diferentes, são diversas, e que nem necessariamente o feito de não se conformar a um padrão é uma doença. Mas a doença, o sofrimento, surge a partir das condições sociais que não aceitam ou não admitem essa diferença, essa divergência. Então, a neurodivergência é definida como qualquer padrão de comportamento ou forma de experiência que é divergente com respeito às padrões sociais convencionais de funcionamento. Então, essas formas de divergências podem ser mais acentuadas, menos acentuadas, mas não são necessariamente uma doença, não necessariamente têm que ser curadas, e que constituem, agora vamos ver, a forma mesma, parte mesma da identidade das pessoas. Então, não é mais a ideia que a neurodivergência é uma forma de doença que tem que ser curada até eu poder voltar a comportamentos normais, mas é um modo de ser, um modo de ver o mundo, de fazer experiência do mundo. Tá? Eu quero salientar que, por exemplo, as imagens que você está vendo são as fotos que eu tirei de uma exposição que aconteceu aqui na Bahia nos 2024. Então, o Oreis é um dos autores, dos artistas dessa exposição de pinturas. Ele é neurodivergente. Ele fala, através dessas óperas, da sua mesma identidade, da sua forma de se relacionar com os outros. Agora, a partir dessa ideia da neurodivergência e neurodiversidade, neurotipicidade, desculpa, se desenvolve a ideia da neurodiversidade, que significa neurodiversidade é a tomada de consciência que esse grupo de pessoas que tem um funcionamento cognitivo, psíquico, não conforme a maioria aos padrões sociais convencionalmente aceitados, podem construir uma sua própria forma de identidade social. Por quê? Conforme com o que falava também Vygotsky, qualquer forma de diversidade não é em si necessariamente uma coisa boa, positiva ou negativa. Diversidade é parte da vida. Diversidade é parte dos seres viventes. O que define o sofrimento são as condições sociais que não permitem que aquela pessoa, em uma específica condição, possa viver à vontade. Em outras palavras, não é, por exemplo, a deficiência em si que causa sofrimento, mas é o efeito, por exemplo, de ser forçado a viver com uma condição e um mundo construído para pessoas que não têm essa condição. Por exemplo, o mundo
as cidades, o mundo é construído tendo em mente um modelo de ser humano capacitista, então as cidades são construídas de perspectiva capacitista. As escolas são construídas de perspectiva capacitista. É isso que gera sofrimento. Para quê? Quando meu corpo, meu funcionamento psíquico não se conformar com esses padrões capacitistas, pronto, o mundo, para mim, diventa um lugar inhospital, diventa um lugar de sofrimento. Essa é a ideia. Então, se tem pessoas que compartilham essa característica de neurodivergência, eles podem se organizar em uma identidade social, um movimento social. O que é também muito interessante a pensar é que tudo isso que replica também o que aconteceu com os movimentos de deficiência, de disability, disability movement. O que aconteceu, esse movimento de neurodiversidade está tentando seguir o mesmo caminho. Mas o ponto importante é que tudo isso pode acontecer na hora em que as pessoas neurodivergentes chegam, conseguem alguns resultados. Por exemplo, chegam a níveis de educação tais que eles podem expressar, podem ter um ponto de vista, falar com sua própria voz. Agora, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Como eu falei, eu não sou um experto de neurodiversidade nem de autismo. O meu ponto de vista é um ponto de vista de homem branco neurotípico. Então, as minhas ideias têm que ser tomadas com cuidado, claramente. Eu estou propondo alguns desenvolvimentos das minhas ideias teóricas, compartilho essas ideias com as pessoas da comunidade neurodiversa, exatamente para ter esse diálogo, ter esse confronto. Mas, claramente, a minha perspectiva é uma perspectiva neurotípica, de homem neurotípico. Então, a origem do termo neurodiversidade geralmente é atribuída à tese de doutorado de Judy Singer, no 1998, que depois ela explicou toda essa história num livro, mais tarde. Né? E o que ela observou por la primeira vez, 30 anos atrás, é que essa neurodiversidade, que especificamente ela trabalhava com comunidade autista, estava se tornando uma forma de identidade. Então, eu não sou uma pessoa com doença, eu sou assim, que é exatamente o que os meus alunos traziam como fala. Mas tem também uma outra questão interessante. Para quê? Essa tendência a identificar as pessoas através da doença também é criticado para que, de qualquer forma, reduzem, constringem a riqueza do que é a identidade pessoal. Mas é um feito que agora existe uma comunidade, uma identidade de neurodiversidade. É uma identidade muito complexa, como vamos ver. Por quê? Porque também é uma identidade interseccional. Então, não é a mesma coisa, por exemplo, ser homem e mulher autista, ser branco, preto autista.
Mas, então, esse desenvolvimento da identidade neurodiversa e da neurodiversidade como identidade social, como grupo social, me levou a fazer essa pergunta. Né? Então, se está surgindo, está criando essa identidade, essa cultura neurodivergente, né? Já como, por exemplo, existe uma cultura de pessoas de língua de signos. Né? Língua de signos, Libras, por exemplo, as pessoas falantes, ele fala, a gente tem uma cultura, não é somente uma forma de comunicação, de se comunicar. É uma cultura. A gente tem teatro em Libras, a gente tem poesia em Libras. Então, a partir desse traço comum, se desenvolve uma cultura de grupo. Então, minha pergunta foi, olha, se existe uma cultura neurodivergente, então, essa cultura, a gente pode entender esse tipo de fenômeno exatamente como um fenômeno de relação entre as culturas. Então, existe uma cultura neurodivergente, vai existir uma cultura neurotípica. Se a cultura neurotípica desenvolve, a gente aceita que exista uma ética, uma estética, uma filosofia, uma política, uma economia, uma educação neurotípica, né? E geralmente a gente assume que esse é o padrão, é a normalidade, o ponto de partença. Vamos ver se talvez existe ou pode ser desenvolvida umas éticas, estéticas, filosofias, uma política, uma economia neurodivergentes. E como será essa estética, por exemplo, neurodivergente? Será que a gente consegue se entender, se comunicar sobre esses aspectos? E ainda mais, essa linha de pensamento, esse movimento intelectual, chegou a desenvolver-se em o que é chamado neuroqueer. Tá, a ideia que, como aconteceu com outras formas de diversidade e disabilidade, por exemplo, deficiência, desculpa, por exemplo, esse tipo de identidade não é somente, não traz somente uma demanda de ser incluída na sociedade típica, que é o que a gente entende normalmente para inclusão. Vamos incluir essas pessoas na nossa sala de aula. Okay? O movimento queer, é um movimento neuroqueer em geral, ele traz uma crítica mais radical à sociedade. Ele, de qualquer forma, denuncia que a sociedade são construídas em torno de padrões normalizantes, normativos, que geram sofrimento. A prática que vamos ver, por exemplo, na Neuroqueer, fala ao mesmo tempo, eu não sou como você quer que eu seja, não vou me tornar o que você quer, maioria neurotípica, o que você quer que eu me torne, mas, ao mesmo tempo, eu não preciso mesmo ser enquadrado, ser fichado em um tipo de identidade estável, fixa, organizada em formas, por exemplo, binárias, conforme com que a sociedade queria. Então, essa liberdade
que é reclamada do movimento neuroqueer, é interessante para que leva a ideia que tem muitas mais possibilidades de ser dasquelas limitadas que nos propõe uma sociedade. Essa é uma ideia muito liberatória. Por favor, se alguém tem questões, reflexões, perguntas, por favor. Ou se algo não deixei algo claro, por favor, me pergunte. Eu não consigo ver as caras. Eu só estou vendo a apresentação. Tá? Tati, não estou vendo nem a chat. Então, se alguém escreve na chat, eu não consigo ver. Então, por favor, me ajude. Se alguém escreveu, eu sinalizo para você. Obrigado, viu? Pronto. Agora, a pergunta de hoje é: existe uma estética neurodivergente? Mas primeiro a gente precisa ter uma ideia de o que é a estética. Como você vê na perspectiva das neurociências, estética é a percepção de algo que dá prazer. Na verdade, a estética tem significados muito mais complexos, articulados e ricos. A gente trabalhou sobre essa coisa, a gente tem um livro organizado, um volume coletivo muito interessante sobre a história da estética, por exemplo, na psicologia. A estética sempre teve dois significados principais. Um é o significado restrito que a gente comumente entende, né? A capacidade de apreciar, experimentar prazer na contemplação de algo. Essa contemplação, como falava o Kant, tem que ser um interesse desinteressado. Então, a ideia de aproveitar, de gostar da beleza. Tá? Esse é o significado mais restrito. Mas, na origem da psicologia, a estética tinha também um significado mais amplo, que é a ideia que a gente se relaciona com o mundo de uma forma estética. Então, através o conjunto de todos os sentidos, de forma intelectual e de forma corporal. Então, a nossa relação com o mundo é uma relação estética também. Por exemplo, a gente tem preferências quando encontra objetos do mundo, a gente tem preferência em idiosincrasias. Mas, ao mesmo tempo, a gente não recebe passivamente os estímulos do mundo. A gente se engaja com o mundo com base em uma dimensão estética. Então, esse é um significado mais abrangente, né, mais fundamental, e tem que ver com a ideia de estética, com a forma de se relacionar no mundo, tá? Com o mundo. Tá, falei isso. Qual é uma das características? Né? Que a forma de se relacionar esteticamente com o mundo tanto é construída a partir das padrões culturais, por exemplo, a nossa cultura, que de qualquer forma nos ensina ou nos habitua a algumas formas de prazer estético. Culturas distintas têm ideias, por exemplo, de beleza totalmente diferentes. Porque você, enquanto brasileiro, acha lindo, acha legal, acha gostoso, outra pessoa pode achar de outra cultura, pode achar feio. Do outro lado,
a experiência estética é muito pessoal. Então, a experiência estética é um dos lugares em que a cultura, por isso eu falo processo descendente, e as preferências individuais, processos ascendentes, se encontram. Aqui eu faço, por exemplo, o exemplo da dança. A dança é uma experiência estética universal, todas as culturas têm formas de danças. Né? É uma forma que é corporificada, então implica tudo ser, o corpo, a mente, tudo, o corpo como um tudo, a pessoa como um tudo, mas é um processo que é totalmente pessoal, mas é também social, no sentido que a dança a experiência estética da dança se desdobra enquanto relação entre as pessoas que dançam, por exemplo, as pessoas que assistem. Tudo isso é feito com base pessoal, então é o dançador e o espectador têm as suas próprias individualidades, mas é feito dentro de formas sociais. Então, a experiência estética é um conjunto, um diálogo entre todas essas dimensões. Então, você vê que é muito mais complexo um fenômeno humano que simplesmente, eu estou vendo uma pintura, o meu cérebro reage àquele estímulo. E pronto. E esse é o problema atual com a psicologia e as neurociências. Para quê? A forma com que é estudado, entendido esse tipo de fenômeno as pessoas neurodivergentes são frequentemente, no quadro clínico deles, tem fenômenos de anedonia e alexithymia. Anedonia é a incapacidade de experimentar prazer. Alexithymia é a incapacidade de experimentar e reconhecer emoções. E, em geral, por exemplo, se considera que as pessoas neurodivergentes eles não são capazes de apreciar as expressões artísticas, a menos que não seja muito padronizada, muito estereotipada, sem cores vivazes, por exemplo. Né? Para que lá tem a ideia que neurodivergência tem que ver com uma incapacidade de modular os estímulos externos. Tá? Então, de qualquer forma, o que nos traz essa perspectiva médica é as pessoas neurodivergentes não têm experiências estéticas. Mas eu ontem falava com minha orientanda, ex-orientanda neurodivergente lá na Noruega, e ela me falava, olha, por exemplo, das provas que você tem quando faz um diagnóstico de autismo por exemplo, te pedem de desenhar algo em caderno, com muitas páginas, e depois de inventar uma história sobre esse caderno, sobre esse desenho. Tá? Ela me falava, pronto, a questão é, isso significa que toda a ideia estética que tem nesse tipo de avaliação é totalmente visual. Mas a estética, a experiência estética, a experiência artística, não necessariamente é visual. A gente neurodivergente
escreve poesia, escreve contos, escreve canções, dança. Mas a ideia neurotípica é muito limitada, muito padronizada. Por exemplo, esse é o imaginário neurotípico que a gente tem. Se você pensa, por exemplo, nos mídias, como são representadas pessoas neurodivergentes, você tem esse tipo de pessoas, esse tipo de comportamento. Né? Não sei se você conhece, por exemplo, Steven Wiltshire. Ele é um artista autista que tem essa característica, característica de reproduzir cidades, por exemplo, nos mínimos detalhes. Então, eu acho que esse é Nova York. Ele reconstrui de forma quase obsessiva todos os detalhes. Então, essa é uma das ideias, por exemplo, sobre neurodivergência. Autista é incapaz de enxergar ou de achar a totalidade. Ele se perde nos detalhes, nas partes. Não tem a relação parte-tudo. Mas, então, no entanto, esse é o imaginário neurotípico sobre as pessoas neurodivergentes. Agora, a partir dessa ideia que as pessoas neurodivergentes não apreciam, não vivenciam expressões estéticas, você encontra esse tipo de ambiente desenhado das pessoas neurotípicas para as pessoas neurodivergentes. Eu encontrei isso a semana passada. Se você passar esse aeroporto de São Paulo, Congonhas, como outros aeroportos, tem agora essa chamada sala multissensorial. O que é uma sala reservada no final, lá no fundo do aeroporto, para as pessoas, por exemplo, neurodivergentes, autistas, que estão numa condição de desorientamento, que estão cansados, que não conseguem lidar com o ambiente caótico do aeroporto, inclusive o ambiente do aeroporto é cansativo para a gente também, para as pessoas neurotípicas também. Então, ele pode aproveitar dessa sala, desse espaço. Esse espaço é desenhado das pessoas neurotípicas, claramente com base em uma prática científica médica, né? Imaginando o que é um prazer, algo que possa dar prazer às pessoas neurodivergentes. Agora, comentou uma amiga que esse não é necessariamente um ambiente relaxante somente para as pessoas neurodivergentes. É um ambiente relaxante em geral. Né? Mas tem alguns, por exemplo, essas são fibras ópticas, né? Para relaxar, para descansar a visão. Esse, por exemplo, essa é uma coisa que achei muito interessante. Aqui tem uma tela com um filme, um documentário de natureza andando o tempo todo. Eu achei isso interessante. Quem pensou que isso pode ser relaxante ou um prazer para guardar? Porque isso não é outra coisa. Interessante, achei isso. E aqui, por exemplo, no fundo, tem uma vasca com bolhas de material mórbido, né? Que as pessoas podem entrar nessa vasca, por exemplo. Então, essa é a ideia da estética neurodivergente a partir da perspectiva neurotípica. Pronto. Agora, vou passar um pouco mais rapidamente, desculpa, porque agora eu queria falar um pouco de
umas ideias um pouco mais teóricas antes de passar a exemplos práticos. Então, essa ideia da neurodiversidade tem a ver, mais geralmente, com a ideia do valor da diversidade nos processos de desenvolvimento. Como eu falei, por exemplo, a gente tem um exame na nossa faculdade que se chama desenvolvimento típico e atípico. Então, tem essa ideia que existem formas típicas e formas atípicas. Okay? Lembre-se que a ideia é que existem formas diversas na perspectiva neurodivergente. Não necessariamente o típico e o atípico são associadas com uma diferença de valor, que é como, em vez, a perspectiva médica assume o típico é melhor do atípico. O atípico tem um problema. Então, na perspectiva da diversidade, o mundo de vida, por exemplo, de uma pessoa autista pode ser entendido a partir da ideia que a gente está falando de formas distintas de ser no mundo. Não, é uma forma, não é mais melhor que a outra. Por exemplo, se a gente parte de uma perspectiva mais fenomenológica, a gente pensa que cada um de nós tem um corpo feito de um próprio jeito, habita um corpo, tem uma experiência, tem uma identidade de um certo jeito. Então, tem uma certa perspectiva, forma de habitar no mundo. Eu não posso, partindo da minha forma de habitar no mundo, pretender de entender a forma do outro. Especialmente quando a forma do outro é radicalmente diferente da minha. Esse é um conceito, por exemplo, que você encontra muito na psicologia indígena. Você tem culturas que têm formas de vidas, cosmologias totalmente distintas. A gente não pode assumir de entender como é estar no mundo para aquela outra pessoa. Então, a gente precisa construir uma linguagem para se entender, uma linguagem comum, um mundo de ciclos que permitam de trocar essas experiências de diferença radical. Né? Se a gente assume outra perspectiva, que é a perspectiva mais biológica, a perspectiva mais biológica, que a gente vai acenar agora, é a ideia que cada ser vivente se relaciona com o próprio ambiente com base no sistema de ação e percepção. Por exemplo, se você tem cachorro, quando você sai com o cachorro, a forma com que você, o cachorro, percebe o mundo é totalmente diferente, é totalmente distinta. Por quê? Porque você, o cachorro, tem sistemas de percepção e ação que são totalmente diferentes. Por exemplo, você vai utilizar prevalentemente a vista, provavelmente. O cachorro vai utilizar o olfato. O mundo de vocês é feito de outros seres humanos. As coisas que você enxerga, nota, acha, são outros seres humanos. São sons, são cores. O mundo do cachorro é cheio de cheiros, por exemplo. Então, o mundo dele não é cheio de cores, porque ele percebe menos cores que a gente, mas é cheio de cheiros e de sons. Então, o mesmo mundo, o recorte do mundo que a gente faz é diferente, porque o nosso sistema de ação e percepção são diferentes. No caso da neurodivergência, é a mesma coisa. Quando a gente fala que o sistema neurocognitivo das pessoas neurodivergentes não funciona como aquela de forma neurotípica, ou que o corpo não funciona do mesmo jeito, fala exatamente isso, que o recorte
do mundo que as duas pessoas, neurodivergentes e neurotípicas, veem, são distintos, são diferentes. Então, não importa qual é a perspectiva que a gente toma, a gente chega a entender que se trata de experiências diferentes do mundo. E a gente assume que a perspectiva neurotípica é uma perspectiva mais valiosa, mais real, simplesmente porque a gente construiu essa perspectiva. Poder é construído do ponto de vista neurotípico. Agora, eu vou pular essa parte que talvez é um pouco, eu já falei dessa ideia. Essa ideia de a relação do mundo, a relação com o mundo, que é um recorte baseado no nosso sistema de ação e percepção, é normalmente chamada de Umwelt. Então, cada ser vivente tem um próprio Umwelt, para que cada ser vivente pode perceber algumas coisas do mundo e pode fazer algumas ações, atuar no mundo de uma certa forma. Mas isso não significa que uma forma seja necessariamente melhor da outra. Então, a ideia teórica que eu quero colocar hoje aqui é simplesmente essa. Imaginamos que a diferença entre um Umwelt neurodivergente e um Umwelt neurotípico é simplesmente que os dois fazem recortes distintos do mundo, do ambiente que a gente habita, do mundo que a gente habita. É claro que se o mundo que a gente habita é desenhado para as pessoas neurotípicas, o ambiente será mais hostil, inimigo para as pessoas neurodivergentes. Problema, qual é? O problema principal é trepassar essa fronteira, esse ponto de vista Fortnite que eu falei. O meu ponto de vista é o ponto de vista padrão, enquanto pessoa neurotípica. É trepassar essa perspectiva e tentar encontrar uma forma com que os diferentes recortes do mundo se comunicam. Então, será que a arte pode ajudar em traduzir essas experiências? Essa é a pergunta com que vou passar a um exemplo prático. Quero falar um pouco de uma artista que se identifica como neuroqueer. É uma artista visual, muito famosa. Mesmo se você não conhece o nome dela, você vai reconhecer as obras de arte dela. Yayoi Kusama. Ela nasceu no Japão e depois se mudou para os Estados Unidos, para Nova York. Ela nasceu uma família muito rica do Japão, que era também uma família muito tradicional, muito rígida. Ela conta que, desde quando era criança, ela tinha alucinações, percebia o mundo de forma diferente. Ela depois foi diagnosticada, claro. Mas então ela se identifica como neurodivergente. Frente a essas dificuldades, com a família, por exemplo, ela conta, para reagir a esse mundo que eu não entendia, comecei a desenhar. O problema é que a minha mãe, ela me tirava o desenho, para que, conforme a ética da família tradicional, a menina não era para desenhar. Então, é uma família muito rígida. Ela conseguiu se rebelar, ela conseguiu fugir
dessa família e chegou até os Estados Unidos, onde se tornou uma artista muito famosa. Eu não sei se você nunca... algum de vocês viu essas instalações, por exemplo? Ninguém conhece? Eu já vi. Essa, Eu por também exemplo, já vi. essa, por exemplo, é uma das instalações mais famosas dela. A característica dela é, por exemplo, todas as esculturas dela têm esse pontos, esse poá. Porque ela falava, quando era criança, eu via o mundo coberto com esses pontos. Então, ela tornou essa característica no marco mesmo da arte dela. Ela consegue construir, faz muitas coisas. Essas são instalações. São quartos do museu, com um sistema de espelhos, em que você entra. É muito interessante para quem é uma experiência de percepção, mas também o seu corpo se sente como se está galejando mesmo no ar. É como se você está caminhando no céu, no espaço. E você tem essa perspectiva infinita, mas, ao mesmo tempo, o corpo se torna leve. É uma experiência sensorial incrível. Essa é a forma com que ela traduziu a experiência do mundo, a forma dela de se relacionar com o mundo. Okay? Agora, quero mostrar 2 vídeos. Okay? Um vídeo é uma performance, é uma performance de Yayoi Kusama, a primeiro vídeo, uma performance que é um vídeo que ela manda nas exposições dela. Né? É uma poesia dela. Segundo vídeo é um vídeo de música indonesiana. Então, eu vou mandar o primeiro e depois um pedaço do segundo. Agora, deixa um momento ver, porque preciso ver se vai funcionar. Eu acho que preciso... Pronto, espera aí. Okay. Será que você consegue ver o vídeo? Não. Agora não, a gente está vendo só a tela que você... Eu acho que agora vai fazer assim. Eu acho que tem que parar de compartilhar isso. Agora, é isso. Deixa eu fazer aqui maior. Ok. Pronto, consiga? Vamos lá. Vamos lá.
Recentemente você estava olhando os anúncios da data.org e cogitou fazer uma assinatura. Pronto. Agora vou mostrar outro vídeo. Ah, tem publicidade. Não. Não. Esse segundo vídeo é a música tradicional da Indonésia. Espera aí. Está conseguindo ver ou não? Não. Preciso compartilhar outra. É complicado esse vídeo. Pronto. Ok, agora consigo. Essa é a música tradicional da Indonésia, especificamente da Ilha de Java. Ok? Pronto. Ok, vou parar aqui de apresentar. Agora, o que você acha desses dois vídeos? Alguém tem uma... Qual foram as reações de vocês? Bora, gente, pode abrir o microfone. Eu já conhecia a música da Indonésia, né? Então eu já tenho alguma experiência com ela. Assim, não me causou tanta surpresa quanto da primeira vez que eu ouvi e vi, né? Agora, a música da artista japonesa, ela me fala mais pelo visual do que pela própria música. Eu não sei se porque eu sou um músico, mas um músico educado, tradição, né, ocidental, brasileira, não sei, mas aquele vídeo me fala mais a partir do visual que ela colocou, da roupa, do cabelo dela, né, e do que propriamente do que foi cantado. Obrigado, obrigado. Eu tive a sensação de... Eu acho que uma das palavras que poderia ser utilizada, estranheza é uma delas. Né? Ao mesmo tempo, você se abre, se permite ter uma experiência de uma arte que não dialoga com aquilo que eu comumente consumo como arte, né? Então, por exemplo, a música, quando ela inicia, parece que os instrumentos musicais e os sons
cada um está falando uma coisa diferente, não é? Parece não, foge daquele padrão harmonioso, esperado, convencional, né? Parece que estão acordando os instrumentos. Isso, exatamente, é. Obrigado, Tati. O que mais? Outros comentários? Cadê os músicos desse grupo? Não, mas não é necessariamente do ponto de vista musical. Não é. Qual sou, por exemplo, você falou, Tati, que é uma coisa estranha, né? Quais são as sensações, emoções que você sentiram? Não necessariamente. Talvez ninguém sentiu uma emoção, mas gostou ou não gostou. Não necessariamente. Desculpa, talvez escolhi a música, mas talvez porque pensei que era para dialogar, mas talvez não é bom, porque você tem essa perspectiva mais técnica, inclusive. Mas eu gostei muito do primeiro, pela novidade, né? Pelas cores, o visual, como o Robson disse, captura, né? Nossos sentimentos, nossas emoções, traz algo realmente novo, pelo menos para mim. Mais algum comentário? Não? Ok. Bom, então, a ideia, para mim, é de mostrar, em primeiro lugar, que tem formas muito diversas, né? De formas estéticas muito diversas. Essa não é uma novidade, mas a gente tende a olvidar esse feito. Mas o que achei interessante, pegando esses dois vídeos, que no primeiro vídeo você tem um artista que me provoca um senso de estranhamento, para que, aparentemente, ela está rompendo com os padrões da nossa cultura. Quem me falou como brasileiro, me parece, ela aparentemente está jogando, está rompendo esses padrões. Na verdade, a forma com que ela canta a canção é uma forma mais tradicional japonesa, de cantar japonesa. Então, ela está falando naquela performance, ela está falando da sua infância, da sua própria infância. O vídeo do Gambolá parece uma coisa estranha para a gente, mas, no mesmo tempo, aquele é um padrão cultural, a reprodução de um padrão cultural de uma forma cultural muito padronizada, codificada de forma muito rígida, de qualquer forma. Então, os dois, para mim, eles dialogam com as tradições culturais, as padronizações culturais, solicitam também o público de forma diferente, mas os dois são formas muito diversas de expressão artística
que, de qualquer forma, nos remanda ou nos mostra quanto a nossa forma é muito padronizada, é muito restrita de qualquer forma. Então, para mim, aqueles dois exemplos sinalizam a minha dificuldade a lidar com algo que é diferente. Mentre na perspectiva neurotípica com que a gente pensa da neurodiversidade, é outro, é um neurodivergente que tem um problema a lidar com o meu mundo, com o mundo normal. Essa experiência artística, essas duas experiências artísticas, para mim, são muito instigantes, porque mostram como, na verdade, sou eu que tenho um problema a lidar com o mundo estético de outras pessoas, ou de outras culturas. Então, mostra, de qualquer forma, essa experiência, para mim, mostra a complexidade, né, desse tipo de relação e diálogo. No mesmo tempo, por exemplo, a performance de Yayoi é muito interessante, porque ela tenta de traduzir a sua própria experiência, que, como eu falei, a história de vida dela é incrível. Ela agora mora em como se chama? Em um hospital psiquiátrico. Mas para que ela quer morar lá? Ela alugou um quarto no hospital psiquiátrico. Então, ela mora lá, porque ela quer ficar no hospital psiquiátrico, sai todos os dias para ir para o seu ateliê, que é na frente. Então, ela alugou um quarto de hospital. Tem uma história de vida incrível. Mas o que é interessante para mim é que ela está tentando traduzir a experiência dela através da mediação estética para a gente entender. É a gente, que tipo de... O que entende a gente dessa experiência? Eu acho que falei já demais, e deixo aqui com essa pergunta, essa primeira fala, como já falei, esses são só início das minhas explorações que eu queria compartilhar com vocês. Eu agradeço para a paciência em me escutar e espero que agora a gente pode ter um pouco de diálogo. Eu estou muito animado com saber o que você acha, o que você pensa, quais são as experiências de vocês nesse sentido. Tá, obrigado, gente. A gente é que agradece, Lucas. Foi fantástico e muitas provocações, né? E já iniciando um pouquinho, eu fiquei pensando, deixa eu abrir aqui o vídeo, que agora que eu me dei conta que estava fechado. Eu fiquei pensando, a partir desse lugar de um curso de formação de professores, não é? Em que eu e outros colegas aqui atuamos, e que a gente tem uma disciplina de educação inclusiva, que é para fazer com que os alunos reflitam, enfim. E a partir até de uma pesquisa de um aluno nosso, né, ele foi para o estágio e descobriu, quando chegou lá no estágio, que o curso não dava condições, não tinha uma formação para ele lidar com várias crianças neurodivergentes que estavam lá na sala. E ele fez uma pesquisa com autoetnografia, né, para falar dessa dificuldade dele, e a partir dessa experiência, inclusive, a disciplina de educação inclusiva saiu lá do 7º e do 8º período, que eram os últimos períodos, e agora está no início do curso, já para favorecer. E com esse experimento que você fez aqui, me fez pensar o seguinte, que não basta apenas a gente trazer, de fato, isso numa forma de disciplina, encapsulado lá, né? Tem muito mais, precisa muito mais ser traduzido como
uma prática diária que vai atravessar a formação como um todo. Não está lá só presente naquela disciplina de educação inclusiva, uma disciplina apenas, né? Um semestre apenas, né? Então, quando a gente pensa nessa ideia do Umwelt que você traz, e aí eu fiquei pensando como nessa perspectiva a gente também a gente acaba pouco a pouco moldando, formando essa percepção dos nossos alunos de uma maneira tão rígida para aquilo que é considerado padrão, não é? Esse mainstream aqui que é posto, que a percepção da estética das coisas, das experiências, de um modo geral, ela fica totalmente engessada, né? E eu passo a perceber única e exclusivamente aquilo que é tomado como o correto, né? Então, veja, causa estranheza, e quando a gente pensa numa criança pequena, quando ela está sendo exposta às coisas, ela simplesmente experiencia, ela está ali, e eu conversava hoje com uma colega, e ela dizendo como a gente falando sobre essas transições escolares, e ela bem angustiada com a filha dela, que está sendo, é uma menina altamente que gosta de contestar as coisas, que gosta de questionar, muito inventiva, criativa, e como a escola agora está tentando enquadrar a menina de um jeito que é para ela ficar calada, que é para ela não ser defensora dos colegas, que ela está ali para estudar. Então, veja, a gente vai passando por um processo, não é? De tirar toda essa capacidade. Na educação infantil, a gente superestimula a criatividade das crianças. E aí a gente vai passando, né? E a gente chega, e o aluno que chega no ensino superior, ele está totalmente engessado, sua criatividade, sua percepção, né? E como isso, certamente, vai impactar de forma negativa nesse senso estético, nessa capacidade de ter uma experiência estética que faça com que ele compreenda o mundo fora de um quadrado ali, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da formação de professores, que, para mim, é essencial, né? A gente pensando tanto do ponto de vista do formador, do professor, como daquela criança que chega, ou do adulto que chega no lugar de aluno, como isso é confuso, né? Como a gente tem aí tantas tensões, resistências, e não sei como é que está aí no seu projeto, nas suas discussões. Claro, claro. Não, eu acho a tua reflexão muito, muito importante para que... Bom, então, tem um problema geral. Não sei se alguém quer comentar antes que eu responda. Tem outros comentários, como você quiser. Ou eu posso responder. Pode responder, e as pessoas podem aproveitar também para colocar alguma coisa no chat, se não quiserem falar algo. Pronto. Tem um problema geral, que é o problema geral da educação, a relação da educação com a criatividade com a diferença. O ensino básico tem essa, eu chamo de quando você te ensina a colorar nas margens, tá? Tem uma forma de não, você não sai das margens. Então tem um problema geral de educação e criatividade. Mas o que você falou da educação inclusiva é exatamente
o que eu entendia, que eu estava falando no início. A ideia os professores são formados à educação inclusiva, que é alguém que vem chegar na minha sala de aula, eu vou incluí-lo. Então, o problema é como adaptar o existente às necessidades de cada um, que não é uma coisa ruim, não é um princípio, não estou criticando, em geral, o princípio. É somente a ideia de uma alternativa que é, se eu começo a pensar que talvez o mundo como eu vejo é uma coisa totalmente diferente do mundo de outra pessoa. Como é que a gente faz criar um mundo que seja bom para os dois? Não necessariamente o meu mundo adaptado ao outro. É um pouco essa a questão. Claro que tem quando a gente fala de formação de professores, tem muitas questões. Primeira questão é que, claramente, a educação inclusiva precisa de uma infraestrutura inclusiva. Tá, o professor, na sala de aula, com 30 alunos, não pode pensar de 30 alunos e, não sei, 5, 6, 7 alunos neurodivergentes ou com qualquer forma de condição. É claro que também um professor mais preparado vai ter problemas, claro. Né? Então, tem um problema. Quando eu falo de repensar o mundo nessa perspectiva, eu falo disso. Essa é a gente quer fazer inclusão em um mundo que é desenhado para ser não inclusivo. Esse é o primeiro problema. O problema da formação é também o que eu, enquanto professor, espero dos meus alunos. Então, primeira coisa que o professor espera dos alunos é controle. O aluno que fuge do controle do professor é um problema. Fugir do controle pode ser muitas coisas. Pode ser o que se chama comportamento opositivo, pode ser simplesmente pensamento crítico, pode ser como se chama? A hiperatividade. Todas são comportamentos que saem do padrão de controle. Já esse problema, você vê, são as condições que não tem espaço, né, naquele contexto educacional. Você pode formar professor, claro, é justo formar professor na inclusão, mas naquele contexto vai ser sempre um problema. É interessante pensar, e tem eu acho, muitos professores que têm essa vontade, têm essa capacidade, é pensar tipos de experimentações que não seja padronizada, muito de inventar, muito de tentar coisas novas. Infelizmente, acontece o contrário na formação. Os professores, por exemplo, tem a relação entre a universidade e a escola, geralmente é a escola pedindo soluções para a universidade. Eu tenho esse problema na sala de aula, você me ensina como fazer, como lidar com esse problema. Esse é o tipo de relação que é muito que acontece. Mas então a questão que é bastante radical, não é claramente não é uma solução prática e de curto prazo, é a ideia de repensar. Então, isso está aumentando, porque também tem essa outra questão, que a neurodiversidade está se tornando
não sei por quê, não sei para que a gente está mudando a sociedade, não sei o que a gente está fazendo, mas está se tornando um fenômeno cada dia mais amplo, para que se a gente, talvez, é porque a gente tende a medicalizar muito. Então, a gente agora dá diagnóstico para coisas que não precisariam de diagnóstico. Não sei, tem muitas causas. Então, sabendo que tudo isso está aumentando, talvez a gente pode começar a pensar, olha, aqui é uma questão de mundos de vida, de culturas. Eu falo de cultura mesmo, porque neurodiversidade é uma cultura. Os meus alunos me falam, a gente tem produção cultural. A gente sabe o que é. A gente tem uma visão do mundo. Então, são culturas que ainda não se falam. É claro que, quando a gente fala de neurodivergência, é um espectro enorme. Então, tem muitas coisas distintas que caem na mesma caixa. E, claro, tem condições que são muito extremas, de total fechadura do mundo de vida de uma pessoa. Então, a dificuldade mesmo de acessar, não de traduzir os mundos, mas de acessar. Tem esses casos, mas também tem a maioria dos casos em que são mundos que não se comunicam. Então, é como se... Pronto, eu faço sempre esse exemplo, que é muito importante para mim. Foi muito significativo. Quando você fala de educação especial, você coloca no mesmo departamento deficiência, neurodivergências e migrantes. Para quê? Para que migrantes não falam a língua dominante de instrução, a língua dominante na escola. Então, essa é uma forma de deficiência. Essa é a forma de pensar. Essa é a forma de pensar. Então, a forma de comunicar ou linguagem é uma coisa fundamental para se entender entre mundos distintos. Mas, se a escola acha que a minha forma de comunicar, de pensar, a língua que eu falo na sala de aula, é a única língua dominante, a única língua que todo mundo tem que usar, eu nunca vou encontrar o outro. Nunca vou encontrar o outro. O resultado, o que acontece? Que você perde a riqueza do mundo de vista do outro. Eu sempre faço esse exemplo com meus alunos. Geralmente, você tem um aluno migrante que entra na escola, na sala de aula, não fala a língua do país, mas fala 2, 3 línguas. Mínimo. O problema é do professor que fala só uma língua. Que sabe menos línguas. Claro. Eu acho que com neurodivergência a gente pode tentar esse caminho. Pode tentar perguntar à comunidade neurodiversa se eles têm ideias de mundo melhor para a gente. Esse é o projeto geral. Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Mais alguém? Eu queria... Eu estava em 2 chamadas, aí estava dando uma interferência. Luca, boa tarde de novo. É sempre um prazer ouvi-lo. Eu queria fazer uma colocação. Na verdade, eu queria fazer 2 perguntas, né? Que são talvez bem diferentes uma da outra, sobre o que você falou na exposição. Tem um sociólogo americano, né, o Howard Becker, né, que ele fala sobre mundos da arte. Quando ele vai estudar a expressão artística humana, na verdade ele descobre que
existem mundos muito diferentes, mesmo quando você não leva em conta essa questão da neurodiversidade, tratando, vamos dizer assim, das pessoas neurotípicas. Mesmo essas pessoas, né, é lógico que ele não usa esse linguajar, né? Mas na sociedade que ele estuda, as pessoas se expressam, têm uma relação com a estética, com a arte, de formas muito diferentes, mesmo não apelando para essa ideia da neurodivergência. Isso nos faz entender, por exemplo, que eu vou trazer para aquilo que eu estudo, que é a música. Se você imaginar um músico de orquestra, por exemplo, que toca Beethoven, que toca Mozart, que vive nesse mundo da arte, é muito diferente e praticamente nem se comunica, para usar uma expressão que você já usou agora à tarde, com outro mundo da música, que é, por exemplo, o mundo das bandas de rock, né? Então, essas pessoas experimentam a arte, experimentam a relação com a estética, têm visões de mundo sobre a arte, sobre a estética, sobre o que é música, muito diferentes, né? Eu queria, então, colocar para você o seguinte: quando você traz para a discussão a questão da neurodivergência, como pessoas que têm uma relação com a estética ou enxergam o mundo de uma maneira diferente de nós, isso seria talvez mais um mundo da arte de que fala Becker, ou seria realmente a condição de neurodivergente faz essa pessoa perceber e ter uma relação com a estética de uma forma diferente? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quando você fala dessa relação diferenciada com o estético, né, da neurodivergência, você incluiria, por exemplo, pessoas com demência, pessoas com Alzheimer, por exemplo, como também como pessoas que têm uma relação diferente com o estético, com a arte? Eu me lembro, por exemplo, e eu acho que talvez você conheça, o trabalho de Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra brasileira que trabalhou a arte, né, com pessoas que eram, na época, consideradas loucos, etc., e fez um trabalho muito significativo em relação a isso, né? Então, são essas duas questões que eu gostaria que você comentasse. Paulo, grandes questões. Bom, na verdade, como eles são relacionados, eu vou tentar responder as duas. Para quê? Bom, tem uma primeira questão, que é a questão mais teórica, que eu falei, que, para mim, eu, quando falo de relação estética, não me refiro somente à relação com a arte. Esse é um dos significados de estéticas, claro. Mas eu falo da relação com o mundo em geral, que é a estética. Ok? Tem, por exemplo, se você imagina historicamente o conceito do sublime. O conceito do sublime não se refere à arte somente, se refere ao feito que, como é que esse fundo, a tela de fundo, é uma foto que eu tirei no Japão. Como é que o ser humano tem esses momentos de sublime? Que é uma relação com o mundo que é tão abrangente, tão forte, no sentido, pode ser, do prazer, do medo, que é um conjunto de emoções, momentos de sublime, que você nem sabe se está gozando, ou está tendo medo, ou está sendo sobrecarregado. Eu acho que essa experiência do sublime, que não tem que ver necessariamente com a arte, a gente sabe que a música, por exemplo, providencia com mais facilidade esse tipo de experiência.
mas você pode ter essa experiência também com um pôr do sol. Okay? Eu imagino, por exemplo, que as pessoas neurodivergentes podem ter esse tipo de experiência, mas em condições diferentes da nossa. E a gente faz, esse cara é autista, ele com um pôr do sol assim não está sentindo nada. Então, ele não tem capacidade estética. Mas talvez ele experimente sublime com outra condição, simplesmente. Entendeu? Meu ponto. Para quê? Estamos falando de uma dimensão, que é uma dimensão de relação com o mundo. Quando a gente chega no específico da arte, que a arte também é método. Então, a questão da arte, para mim, é quando, na relação estética, entra também a questão do método. A arte não é somente ter um gosto cultural para algumas coisas, ou um gosto pessoal. Na arte tem método. Lá é um campo específico. O mundo da arte, para mim, nesse sentido, não é somente ter idiosincrasias pessoais e idiosincrasias culturais, mas é também um mundo construído, de qualquer forma, artificial, de um certo jeito, e um mundo intencional, nesse sentido. Claramente, se a gente pega essa ideia da diversidade como algo que é fundante da vida, nos processos de vida, de qualquer ser humano, de qualquer animal, de qualquer planta, a vida tende a se diversificar. Diversidade é um princípio vital. Então, diversidade é um feito. Então, a gente só assume essa diversidade. É claro que, se a gente tem diversidade entre pessoas neurotípicas, por exemplo, muito interessante, seria muito interessante, o Robson, tentar estudar os fenômenos de imitação na arte. Para que é tão difícil imitar na arte? Né? Você pode sempre ter algo que distingue o imitador do original, não é? Para que essas diferenças são ontológicas. Essa diversidade, desculpa, é ontológica. Tá? Agora, entre as pessoas neurotípicas, você só vê alguns aspectos de diversidade. Quando a gente lida, pessoas neurotípicas lidam com pessoas neurodivergentes, essa diversidade é um pouco mais radical, para falar assim. Tá? E quanto à demência, lá é muito mais difícil. Eu lembro, não consigo lembrar o nome do pintor, mas eu vi uma exposição dele, muito interessante, em que esse pintor, quando se deu conta de desenvolver demência, começou a fazer autorretratos. Então, você vê as mudanças no autorretrato com o progredir da doença. Muito interessante, porque os últimos retratos deles, quando a demência era total, são de uma força, são somente manchas. Então, você vê a perda da identidade através do autorretrato. No tempo. As últimas são manchas, mas são de uma força, são um grito mesmo que ele está fazendo. Então, muito interessante. Eu acho que isso talvez seria outra coisa para explorar, mas não tenho uma resposta, infelizmente. Demência não é meu campo. Bem, gente. Obrigado. Não, mas na verdade porque essa ideia da comunidade de neurodiversidade, comunidade neurodiversa, desculpa, é uma questão, porque se torna uma questão de identidade, né?
É um pouco como quando a gente fala de raça, quem é pardo, quem não é pardo. Tá? Tem esses confins. E tem também essa questão de que é incluído na comunidade neurodiversa, que não, que é doença e que é modo de ser. Basicamente, esse é o diálogo andante. Ok, eu estou assim, minha cabeça está fervendo de tantas coisas interessantes provocadas por sua fala hoje, Luca. Pelo avançar da hora, infelizmente, a gente já se prepara para encerrar, mas eu não poderia deixar de saudar a Cláudia Moura, que está aqui. Ela é alguém aqui que em Belo Jardim faz um trabalho muito lindo com mães atípicas. Ela que é mãe de autista e tem uma luta, uma missão muito bela aqui na cidade, né? E a partir dessa experiência construiu toda uma formação, né? Cláudia, bem-vinda, viu? Muito obrigada por ter vindo ficar conosco aqui. Um prazer sempre quando você vem, tá? E eu que agradeço, né? E peço desculpa porque eu estava estudando, fazendo uma pós, que minha vida é estudar. E o tempo, aí eu digo, meu Deus, que era para ver, né? Mas está gravado, Pronto, depois eu compartilho com você. pronto. Mas aí o que eu peguei é excelente, eu estou aqui maravilhada, né? E assim, feito você, a mente vai, ela vai em vários lugares, né? Quando aí você fala dessa neurodiversidade, quando fala dessa inclusão, né? Que quando eu é viver isso o dia a dia, não é? E ter esse contato com essa mente diferente, né? E os impactos que ela trazem para quem cuida, né? E também eu faço esse papel do profissional, né? Que estou ali botando a mão na massa com aquilo que também é meu laboratório, que é meu filho, foi onde tudo nasceu, que eu me transformei também na profissional. Então, assim, é uma história, é a minha vida, né? Quando vocês falam todos esses temas aí, ele me instiga muito, porque é tudo que eu Ô, vivo. Cláudia, É e a teu filho escola. desenha, né? Ele Oi. desenha. Teu filho desenha lindamente, né? E ele Ele é um agora ele está artista. editando vídeos, e ele às vezes eu percebo que ele coloca o telefone, o som, né? O som, aí ele abre a boca para ecoar aquilo ali, ele fica sentindo aquele som. Então, assim, aí eu digo, meu Deus do céu, que essa mente, o que é que ela está extraindo desse som, né? Então, assim, essa neurodiversidade mesmo, é, comportamento, né, que a gente ainda precisa mergulhar muito, né? E essa inclusão, ela é um universo, é um sistema. Diálogos como esse é muito importante em escolas, em todos os lugares, porque é o dia a dia. E a gente está engateando ainda nessa pluralidade de comunicação, no sentido de falar para as pessoas. Cada um tem um pensamento, somos uma coxa de retalhos, né, nesse universo, né, que é a natureza. E assim, cada um ele tem algo a contribuir. E a gente ainda precisa mergulhar nessa percepção de mundo que eles têm, né? Para a gente contribuir cada vez mais, né? E assim, aí enquanto profissional, eu tenho relatos, como eu tive a semana passada, de uma menina que ela tem deficiência intelectual. Aí eu faço o tratamento com ela. E, de repente, essa menina ela começou a ler palavrinhas de sílabas. Aí eu chamei a mãe, eu disse, vem cá, mãe, vê isso aqui. A mãe, quando olhou, ela começou a se emocionar. Então, ela achava impossível aquilo acontecer. Porque vários profissionais, quando já vem aquele diagnóstico, é limitado. Mas a gente não tem esse limite. O limite
é a gente chegar, né, nesse cérebro e poder contribuir. Ou seja, eles contribuem com a gente, porque a gente precisa ainda vasculhar essa mente diferente, né? E eu agradeço. Obrigada. Obrigada, viu, Cláudia? É porque mexe muito, Ah, mexe muito, então... Sou eu que agradeço pelo comentário. Muito, muito interessante. Obrigado, querido. Bem, Luca, você pode fazer suas considerações finais, e eu só queria dizer, eu até disse ontem a uma turma eu tenho uma turma que é de introdução à psicologia cultural, né? Esse sacerdócio aí que a gente fica fazendo, de fazer todo mundo se apaixonar pela psicologia cultural, pelas possibilidades dela. E eu contava para eles da minha experiência, como foi que eu descobri que eu não sabia fazer inclusão de jeito nenhum. Eu acho que eu tinha uns 20 anos, e isso foi ontem, numa aula de inglês para crianças, e tinha uma atividade, eu tinha um aluno que tinha deficiência intelectual, não era nem deficiência intelectual, ele faltou oxigênio no cérebro, e ele teve uma paralisia cerebral. Então, ele babava muito, ele tinha muita dificuldade motora, enfim, mas um cérebro brilhante. E eu disse a ele assim, achando eu que ia incluí-lo. Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, eu vou recortar para você, porque a atividade era de recortar, e eu só fiz uma atividade, mesmo sabendo que ele estava lá. Então, eu disse, vamos, eu vou recortar para você e você cola. Aí ele olhou para mim e disse assim, tia Tati, vamos fazer assim, você me ensina a recortar, eu recorto e colo. Aí eu disse, poxa vida, eu queria fazer por ele, e ele vem aqui e me diz, eu posso e eu quero fazer. Então, foi a primeira lição sobre inclusão. Quem me deu foi uma criança que só queria ser incluída no mundo, mas que eu não tinha ouvido, né, essa criança antes. Como você disse, né? Que mundo, porque a gente não pergunta para eles, né? E eu acho que a gente perde muito isso. E minha gratidão por você ter estado aqui conosco nessa tarde tão rica. Bom, então, sou eu que agradeço novamente pelo convite. A discussão foi muito interessante. Eu gostei das questões para que são a ferramenta para mim para pensar. Eu só consigo pensar se a gente me questiona. Então, sou eu que agradeço pronto, já falei demais. Já falei demais. Eu só espero de visitar pessoalmente. Sim, quando você vier ao Brasil, por favor, venha a Pernambuco, venha a Belo Jardim, a gente vai ficar muito tempo que não é. muito honrados aqui. Oi, Romenique. Levantou a mão, Romenique? Acho que ele confundiu aí. Então, um beijo grande para você, para todo mundo, para sua filha linda, né? Um abraço para ela. Obrigado. E a gente se encontra por aí nos congressos, nos seminários, tá? Obrigada, gente, por terem vindo e ter ficado até agora, tá? Boa tarde. Tchau, tchau.